Um vídeo trabalhando agora questões de nível 4, né, da Secretaria de Educação, e trabalhando junto com vocês questões sobre frações, né? Sou o professor Roberto da Rocha Miranda, da Escola Estadual de Educação Profissional, professor Antônio Valmir da Silva. Então vamos lá. Frações, resoluções do TD, nível 4. Questão 1. Então vamos praticar, né? É uma questão do CMPA, né, adaptada. E aí essa questão ela fala o seguinte: as girafas são animais que se alimentam muito bem. Quando adultas, podem passar até 20 horas por dia se alimentando. Os machos adultos consomem por dia cerca de 80 quilogramas de comida, sendo que um quarto dessa comida é composto de material seco, folhas secas, galhos, cascos de árvores. E o restante do material fresco, folhagens. E já as fêmeas adultas consomem diariamente aproximadamente 70 quilogramas de comida, sendo um quinto dessa comida é composto de material seco e o restante de material fresco. Considerando a alimentação diária de 2 girafas adultas, sendo um macho e uma fêmea, é correto afirmar que. Aí você tem que analisar cada uma das opções, né? 4/31 dessa alimentação são compostos de material seco. 7/31 dessa alimentação são compostos de material seco. Material seco, material fresco, material fresco. Então, aqui a gente tem que analisar cada uma das opções e ver se isso é verdadeiro ou falso. Só que é o seguinte, né? O que a gente percebe é o seguinte. Aqui, vamos coletar os dados, né? Ó, os machos, eles têm um quarto do que ele come, né? É composto de material seco. Um quarto, né? E aqui, se você for analisar, e o restante do material de material fresco. Já as fêmeas, ó, 75 kg de comida, sendo um quinto da comida composto material seco, né? E o restante de material fresco. Então, aqui você tem um quinto de 75, que dá 15, que é o da fêmea, e um quarto de 80 dá 20, né? Então, ó, se você for com bastante calma, você pode pegar essas duas frações, né? Deixar no mesmo denominador, um quarto vezes, aí você multiplica por 5, né? Porque o MMC de 4 e 5 é 20, então 4 vezes 5 dá 20, 1 vezes 5 dá 5, e aí 5 sobre 20. Eu transformei um quarto em 5 sobre 20. Um quinto eu multiplico por 4, dá 4 sobre 20. E aí você percebe o seguinte, né? Você pode somar, né? Ó, somando esses valores aqui, ó, você tem 80 mais 75, que é exatamente a quantidade que cada um come. Isso vai dar 155 quilos, né? Então, cada uma das proposições, né, dá 20, 15, né? Aí 20, 15 são exatamente o que eles comem de parte seca. Então, a parte seca aqui, ó, 20 mais 15 dá 35. 35 de quantos quilos? De 155. Simplificando por 5 dá 7 sobre 31. E aí, 7 sobre de material seco, você marcaria o item B, né? Questão 2. Nas joalherias é possível encontrar joias feitas de ouro de diferentes quilates. No Brasil, são mais comuns as de 18 quilates. Nos Estados Unidos, são comuns também as de 14 quilates. Então, baseado nas informações contidas na figura acima, considere as afirmativas. A primeira afirmativa é dizendo que as joias de 18 quilates têm 3 quartos de ouro. Segunda proposição, comparando joias de mesma massa, as de 14 quilates têm 7 sobre 9 a quantidade de ouro das joias de 18 quilates.
Terceira proposição. Em 600 gramas de joias de 14 quilates, existem 250 gramas de outros metais. Qual das alternativas está correta, né? Então, vamos analisar cada uma. E aqui, você tem o quê? Ó, 18 quilates, né? Você aqui, 18 quilates, tem quantas partes, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 4 dá 24, né? 24. E aí, o que acontece? 24, 18 são pintados de laranja, né? Então, 18 de 24 simplifica por 3, dá 3 quartos. E é verdadeiro, né? A primeira proposição está correta. A segunda, ela fala de massa, né? Tem joias de mesma massa, de 14 quilates, tem 7,9 da quantidade de ouro das joias de 18 quilates. Então, vamos comparar, né? Aqui, se você pegar aqui, temos 4 vezes e dá 24. 24, 12 são de ouro, né? Então, dividir por 4 dá 3 sobre 6, dividir por 3 dá 1 meio. Então, que é diferente, né? Então, aqui, ó, é falso, né? Ó, 7/9 da quantidade de ouro das joias de 18 quilates, né? Se você for analisar, ó, 12 sobre 18. Aqui você percebe o seguinte, se você pegar 18, aqui 12 sobre 24 sobre 18 sobre 24, vai cancelar o 24 com 24, vai ficar 12 sobre 18. Simplificando por 3 dá 6/9. 6/9 não é equivalente a 7/9, né? Como a segunda opção está dizendo. Então é falso. E vamos para a terceira proposição. Em 600 gramas de joias de 14 quilates, existe 250 gramas de outros metais. Então vamos lá. É 300 gramas, né? Se você for analisar, ó, 600 gramas de joias de 14 quilates. 14 quilates são esses, né? Então, é metade, né? Se você tem 600, vai ter metade de outros metais. Então, é 300 gramas, né? Em vez de 250. E aí, a alternativa 3 é falsa. Questão 3. Aqui você tem o CMF adaptado. E essa questão diz o seguinte: a segunda fase da maratona de matemática de uma escola será realizada no próximo sábado. Os alunos classificados para essa fase são aqueles que na primeira fase acertaram no mínimo 16 das 20 questões da prova. Observe os resultados obtidos por alguns alunos na primeira fase. Augusto, a primeira proposição, Augusto não respondeu 1/10 das questões da prova e errou o dobro do número de questões que não respondeu. 2. Daniela acertou 3/5 das questões da prova. 3. Francisco acertou metade das questões de 1 a 10. No restante da prova, seu desempenho foi melhor. Ele acertou 4/5 das questões de 11 a 20. 4. Jorge errou 3 sobre 20 das questões da prova. 5. Carolina acertou 4 questões a mais do que Augusto. Pode-se afirmar que os únicos alunos classificados para a segunda fase da maratona foram. Então, a gente precisa analisar os dados numéricos com bastante calma para que não aconteça nenhum erro. Então, Augusto não respondeu 2 questões, né? Então, errou 4. Acertou 14 questões. Então, não passou, né? Então, ó, se ele não respondeu 2 questões e ele errou 4, né? 4 mais 2 dá 6. E como são um total de 20 questões, ele acertou só 14. E, detalhe, para passar para a segunda fase, ele tem que acertar no mínimo 16. Então, Augusto não passou. Daniela, 3/5, acertou 3/5 da prova, né? 3/5 da prova é 3/5 de 20. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 acertos. Então, ela não passou, né? 3.
Francisco, 4/5 da prova, né? 4/5 de 10 questões, né? Então ele acertou 8. Né? Aí você tem 8, né? E aqui, deixa eu ver aqui a terceira, acertou metade das questões de 1 a 10. No restante da prova ele teve 4/5, né? Então ele acertou metade das 10, então 5 mais 8. 5 mais 8 dá 13 e não passou, porque tem que ter no mínimo 16. Jorge, né? O Jorge, ele errou 3/20, 3/20 da prova. Então ele errou 3. Então 20 menos 3 dá 17. Então ele teve 17 acertos, então ele passou, porque no mínimo é 16. Carolina acertou 14, mais 4, 18. Então ela passou também. Então, a alternativa C, Jorge e Carolina passaram para a segunda fase. Questão 4. Essa questão 4 é um fabricante de perfumes resolveu fazer uma pesquisa para verificar a preferência do público feminino sobre os perfumes por eles comercializados. Cada mulher entrevistada poderia escolher apenas um perfume. O resultado da pesquisa encontra-se na tabela a seguir. Você tem um perfume, você tem os tipos de perfume, o cheiro bom, o aroma suave e a fragrância forte. E aí você tem um perfil das mulheres, né, que estão utilizando esse perfume. De 20 a 29 anos, de 30 a 39 anos, de 40 a 49. E aí você tem os valores específicos aqui na tabela. Com base nos resultados obtidos, é correto afirmar que... Então, vamos analisar cada um dos itens, né? Ó, você tem aqui, analisando os dados da tabela, você soma esses valores, né? 30 mais 27 mais 15, aí vai dar 72. Você tem os dados da tabela de 30 a 39, 12 mais 16 mais 52 dá 80. E temos de 40 a 49, 36 mais 24 mais 28. Né? Aí você tem 88. E somando o total, 72 mais 80 dá 152, mais 88 dá 240. Então, um total de 240 mulheres entrevistadas. Você faz o quê? Uma breve explicação, né? Avaliando cada uma das proposições. Vamos lá. 1/8 das mulheres entrevistadas preferem um perfume cheiro bom. Então, perfume cheiro bom é 30, 12 e 36. Então, 30, 12 e 36. 30 mais 12, 42, mais 36, 78. Tem um 78 de 240, simplificando por 6, dá 13 sobre 40. E 13 sobre 40 não é 1/8. Outra coisa, o item B. 1/3 das mulheres entrevistadas tem 30 a 39 anos. 30 a 39 anos, você soma esses valores. Somando esses valores dá 80. 80 dividido por 240, simplificando dá 1/3. E é verdadeiro. E C, 5/8 das mulheres preferem o perfume fragrância forte. Fragrância forte, você vai somar isso aqui, 15 mais 52 mais 28. E aí, aqui, ó, fragrância forte, né? Preferem das mulheres de 30 a 39 anos, né? Aqui, ó. Você tem 30 a 39, 80, né? E aí tem 15. Aqui você percebe o seguinte, ó. Se você analisar, eu vou deixar esse aqui para o próximo vídeo, eu vou analisar com bastante calma cada uma das opções, tá certo? Continuando aqui, né, esse vídeo, tá bom? Agradeço demais a presença de cada um de vocês e até a próxima.